participação de todos neste evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão Permanente do Meio Ambiente, tem a honra de apresentar o webinar Ambiental Global, Perspectiva de Direito Ambiental Internacional e Comparado, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, cidades e comunidades sustentáveis e ação contra a mudança global do clima. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Solange Teles da Silva, doutorado e pós-doutorado em Direito pela Universidade Panteão Sorbonne, professora do Programa de Graduação e Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora do CNPq, membro suplente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e secretária-geral da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Davi. Obrigado a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês nessa tarde de hoje, 30 de outubro de 2020, fazendo uma discussão justamente sobre ambiente global, né? E quais serão, enfim, os temas ou as abordagens que nós vamos fazer no dia de hoje com os nossos colegas, a Silmar, a Paula, as nossas colegas também, né? O nosso colega Paulo, né? Que aqui está em minoria, né? A gente tem a cota, né? Do Paulo e as nossas colegas, enfim, Silmara e Maria Cristina, né? Nós vamos tentar justamente ter essa visão do ambiente global. E por que isso? Porque há uma necessidade que nós façamos, sim, uma análise jurídica, uma análise das estratégias jurídicas para que nós consigamos sair desse momento que nós vivenciamos, que é um momento, como coloca o próprio editorial do Le Monde Diplomatique, em que o Brasil está queimando. E ele está queimando em todos os sentidos, queimando da Amazônia ao Pantanal, mas também queimando, eu diria assim, fervilhando em termos políticos nos quais nós temos crescendo ou increscendo essas discussões sobre o ódio. E eu gostaria então de tomar a palavra hoje para pedir para todos vocês, para todas vocês que nos assistem, para que nós consigamos enxergar para além do ódio, se com amor, né, e uma jurista falando de amor, mas sim, se com amor, como é que nós pensamos ou podemos pensar em construir, em sair de zonas de sombra para zonas das luzes. E daí que a temática que vai ser tratada hoje tem muito a ver com isso, né? Nós vamos do luxo ao lixo, passando da terra para o mar. Ou seja, a Silmara vai estar trazendo um olhar muito importante. E nós até discutimos um pouquinho antes de iniciar esse webinar, e eu dizia a eles, eu escrevi um artigo com a professora Andréa Borg e Clarice Seixas Duarte sobre do lixo ao luxo, né, numa revista chamada Ileia, em que nós discutimos a questão do patrimônio cultural e também dos resíduos sólidos e como existe essa questão do quase resíduo, o que é realmente um resíduo, né? Então, a Silmara vai iniciar fazendo essa discussão do patrimônio cultural e material, de povos e comunidades tradicionais, e do que significa isso em termos de ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do que significa a existência desses povos para o direito, e vai aprofundar essa leitura, para, na sequência, o Paulo nos trazer como é que está esse nosso lixo, né, Paulo? O que são, então, resíduos sólidos e como é que nós vamos fazer para não empurrar o lixo para debaixo do tapete, mas para lidar com esse lixo? E será que esse lixo pode ser valorizado ou não? Enfim, tem todas essas discussões que vêm à tona para, por fim, né, a Maria Cristina nos trazer um olhar de que o mar é importante, ou seja, as questões que se referem à conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha nos dizem respeito.
Não só porque o mar está chegando, não só porque, em termos de mudança do clima, nós vamos ter a elevação do nível dos oceanos, mas porque existe uma conectividade entre terra e mar. E a maior parte da população brasileira se encontra na zona costeira dos 17 Estados-membros brasileiros. Né? Então, eu gostaria de começar anunciando e apresentando a Silmara, né? Silmara Veiga de Souza Calestini Montemor, é nossa colega da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, e ela possui graduação em Direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Direito Ambiental na Católica de Santos, e é doutoranda em Direito Internacional também pela Católica de Santos, membro honorária do E-Justiça Latino-América e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, Iguape. E ela está nos falando lá de Iguape, né, Silmara? Então, bem-vinda, né, ao nosso webinar, que é nosso, que foi construído com muitas mãos e com muito carinho para estar aqui com vocês e para nós podermos dialogar, porque a OAB tem esse papel, né, tem esse papel de levar essas discussões para fora do mundo jurídico, para o mundo jurídico, mas para além do mundo jurídico, para que nós possamos estabelecer esse diálogo com a sociedade toda e possamos dialogar, né, a partir desse olhar, dessa abordagem jurídica. Silmara, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso presidente da OAB estadual. Gostaria de agradecer a oportunidade à doutora Gláucia, que logo que ouviu da ideia de um bate-papo legal sobre direito ambiental, deu uma força imensa para nós. Eu gostaria de manifestar meu agradecimento ao presidente da OAB de Iguape, doutor Luiz Gustavo, que deu uma força enorme também, sempre incentivando. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Maria Cristina, que foi minha colega de universidade, fez mestrado lá na Católica. Eu gostaria de agradecer ao doutor Paulo, que trabalhou incansavelmente para que acontecesse esse projeto. E eu gostaria de dizer para a professora Solange que às vezes a gente tem pessoas que são fãs de uma banda de rock, enfim, fãs de várias coisas. E eu sou fã dos professores de direito ambiental. Então, para mim, assim, é até uma emoção estar junto hoje com a professora Solange, sabe? Porque a senhora é uma pessoa que eu admiro muito. Eu leio os seus trabalhos, e quando a senhora fala assim, vamos falar do direito ambiental com coração. Direito ambiental é coração, porque as pessoas que trabalham no direito ambiental certamente são idealistas. São as pessoas que trabalham realmente para um mundo melhor, mais sustentável, porque nós acreditamos nisso. O primeiro passo para ser um bom profissional no direito ambiental é ter na mente e no coração o que é a sustentabilidade, quais são os princípios, e trabalhar isso dentro da realidade das coisas, dentro do que realmente acontece no dia a dia. Eu estava tendo uma conversa com o Dr. Paulo, e o Dr. Paulo falou assim, as leis são feitas e a ação delas no dia de hoje. Um bate-papo legal. É uma linguagem para o leigo, é uma linguagem para quem está nos ouvindo ficar mais próximo do direito ambiental. Aqui nós tivemos um projeto OAB Vai Escola, nós conseguimos atingir 1.700 alunos. E isso foi super legal, porque o direito ambiental ele precisa estar cada vez mais, não só na mente, nos conceitos teóricos, mas também no coração das. Vocês conseguem me ouvir? Está cortando um pouquinho, Silmara. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui do Wi-Fi e vou para o 4G, ver se vai melhorar. A chuva, né? Aqui está uma chuva torrencial, uma chuva enorme. Vamos ver agora. Conseguem me ouvir? Perfeito. Tá ótimo, então. Então, é dentro disso, dentro de um bate-papo com leigos,
a gente não chama nem de leigos, são os aplicadores de direito ambiental, porque a aplicação de direito ambiental começa dentro das nossas casas, começa com os nossos hábitos diários. E qual que é o meu tema? Sustentabilidade, e eu vou chegar lá nos povos dos sítios. É o meio ambiente ecológico para as presentes e futuras gerações. Ou seja, que a gente utilize os recursos naturais, mas que também as gerações futuras consigam ter acesso a esses recursos, ou seja, evitar o esgotamento dos recursos naturais. E hoje em dia, o que a gente conversa na sustentabilidade? Que ela tem várias dimensões. Uma ecológica, propriamente dita, uma social e outra econômica, ou seja, é um tripé, para que realmente seja sustentável. Porque, por exemplo, um projeto que ele é só sustentável do ponto de vista ecológico, e aí, como que ele está chegando para as pessoas? Será que as pessoas vão apoiar? Será que as pessoas vão seguir? E do ponto de vista econômico, será que ele se mantém? Porque senão as coisas acabam virando verdadeiros elefantes brancos. Então, a gente tem que encontrar saídas para que realmente esse ciclo se feche. Por exemplo, na agricultura, hoje nós temos um paradigma que precisa do tripé ecológico, social e econômico, e também que ele se arrime em produtividade, resiliência, estabilidade e equidade. Ou seja, precisa ser produtivo, porque isso precisa chegar para as pessoas, os alimentos precisam chegar na mesa das pessoas. Resiliência do ecossistema, que aquele ecossistema aguente, tenha um suporte para aquela produção, que ele seja estável ao longo do tempo, que aquilo se mantenha, e que também tenha equidade, ou seja, a distribuição de renda de forma horizontal, enfim. Então, isso seria o que a gente chama de um sistema ideal. E hoje nós começamos a ver novos paradigmas do direito. Por quê? Tudo que nós conhecemos, desde as origens do direito romano, vamos voltar lá na Grécia, ele é o que a gente chama de antropocêntrico. O que é um direito antropocêntrico? É o homem no centro das coisas. Ele é o centro do universo moral, ou melhor, não apenas o centro, mas quase a totalidade das características moralmente significativas desse mundo. Quem falou isso foi um cara chamado Paul Singer. Então, o que acontece? Outros discursos, muitas vezes, outras formas de ver o mundo, acabam falando assim, puxa vida, será que essa forma antropocêntrica, ela vai chegar lá para todo mundo de forma igual? Como será que, por exemplo, os povos tradicionais veem o mundo? Será que é sob ponto de vista antropocêntrico? Ou será que algumas populações se veem como parte de um todo em si? Porque se a gente voltar lá no iluminismo, era o homem como centro das coisas. Aquele homem que se ilumina e transforma o mundo e a sociedade. É esse paradigma que construiu o direito que nós temos. O Código Civil, por exemplo. Quando chegou o direito ambiental, ali depois da Segunda Guerra Mundial, vai mudar. Falou, opa, existem bens além da tutela individual. Existem os chamados macrobens. É um bem de tutela transindividual, eles ultrapassam a esfera do indivíduo. Isso se percebeu, por exemplo, com poluição transfronteiriça de rios. Na Europa, por exemplo, muitos rios cortam vários países. E se poluísse num lugar, ia chegar lá a poluição no outro. Então, como nós vamos proteger esses bens? Então, com isso, nós temos o direito ambiental, que não é um dado, é um construído. Hannah Arendt sempre usa essa expressão. O direito não é dado, ele é construído. Construído de forma histórica, de forma cultural, enfim. E o direito ambiental, justamente, de todas as ciências, é essa que a gente está construindo a cada dia. Então, hoje, nós vemos novas formas. E eu vou falar do bem viver. O que é isso? Lá na Constituição do Equador, chamada de Constituição Ecológica, ela trouxe uma inovação muito grande. Porque, enquanto que a natureza como um todo, no direito, sob essa perspectiva antropocêntrica, ela ocupava uma posição secundária, à medida que ela era vista como um mero recurso a ser empregado, dentro do movimento constitucionalista sul-americano, especialmente na Constituição do Equador de 2008, um novo paradigma emergiu no cenário dessas discussões do direito ambiental, sobretudo porque foram reconhecidos os direitos da natureza, bem como um direito a um buen vivir, um direito a um bem viver, tendo como pano de fundo a cosmovisão dos povos indígenas andinos que exaltam a convivência harmônica
entre o homem e o meio ambiente natural. O STF, nosso Supremo Tribunal Federal, assim, se manifestou que talvez a maior contribuição da nova Constituição equatoriana seja a visão biocêntrica, que apresenta, ao introduzir o conceito de direitos da natureza, logo no seu preâmbulo, celebra a natureza, a Pachamama, de que somos parte que é vital para a nossa existência, e invoca a sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como sociedade. E é interessante isso, porque a gente desloca, quando a gente fala que a natureza tem direitos, nossa, mas direitos da natureza, que coisa estranha, a gente desloca a perspectiva, que é a perspectiva antropocêntrica, que é do homem em relação ao meio, e vê, puxa vida, mas a natureza como um todo, ela também tem um lugar que ela precisa, de certa forma, ser gerida. E não é ser gerida porque nós somos ecologistas verdinhos, não. Ela precisa ser gerida por quê? Porque ela é para as presentes e futuras gerações. Então, nós precisamos ter responsabilidade com relação a essas questões. A Constituição da Bolívia, da mesma forma, trouxe no preâmbulo os direitos e fala expressamente, cumprindo o mandato de nossos povos com a força de nossa Pachamama. Pachamama já era um conceito dos indígenas andinos, que no início, na língua cola, Pacha é tempo. Então, seria como se fosse uma coisa relacionada ao tempo. Com a colonização espanhola, Pachamama foi talvez associada à imagem de Nossa Senhora, que era uma coisa mais sincrética. Silmara, nós ouvimos você até a Pachamama de uma forma mais sincrética. Ah, legal. Obrigada, professora. Então, na jurisprudência, nós podemos citar o caso do rio Vilacamba, no Equador, que o rio foi tratado como parte no processo, ou seja, ele não era o que, por exemplo, para nós aqui do direito, nós temos, por exemplo, quando a tutela de um rio, por exemplo, o Ministério Público Federal, em face da União, requer a tutela do bem, o rio tal. Lá no Equador, foi o rio a juízo, ou seja, era o rio reivindicando seus direitos. Essa figura, ela não é permitida no Brasil, de acordo com... Porque nós temos lá uma legislação que rege a capacidade de ser parte. Mas, enfim, eu penso que o direito, ele está em evolução. E quem sabe, daqui a alguns anos, nós possamos ver também, no direito brasileiro, um rio ser representado. O óbice para nós estaria no artigo 1º. Está um pouquinho cortando, Silmara. Você chegou até o óbice. Ah, tá. Gostaríamos só que você repetisse. Por que nós não poderíamos ter essa representação do rio, na sua opinião? Por conta do artigo 1º do Código Civil e 70 seguintes do Código do Processo Civil relacionados à capacidade de ser parte, pois somente uma pessoa, seja ela física ou jurídica, tem essa capacidade no direito brasileiro atual, sendo, por exemplo, no caso dos incapazes, as pessoas jurídicas aplicam-se normas específicas. O Zaffaroni, ele fala o seguinte: é muito fácil perverter o discurso ecológico, em particular da ecologia profunda, fazendo uma caricatura, convertendo-a em um discurso contrário às declarações de direitos, ao geocentrismo. Como se fosse um discurso anti-humanista que, para remover o humano do lugar do detentor do domínio absoluto da natureza, rebaixa-o para o que ele denomina um micróbio indelével. Então, muitas vezes fala assim, agora vocês só querem cuidar da natureza, e as pessoas? Não, não é assim. É um tripé social, econômico e ambiental. E, sob o ponto de vista matemático, será que a ordem dos fatores altera os produtos? Por exemplo, para um rio ir a juízo, ele poderia ser representado, por exemplo, no direito brasileiro, pelos legitimados da ação civil pública. Não seria uma judicialização extrema, talvez, se nós pensássemos por esse ponto. Enfim. Então, o que nós temos? Voltando um pouquinho ali nos direitos. Então, ali na década de 1960, tivemos 62
Convenção de Estocolmo, nós temos o surgimento do direito internacional ambiental, o DIMA, que o meio ambiente passou a exigir uma série de preocupações. Então, nós temos uma série de convenções internacionais desse período. Enfim, vou tentar ser breve, porque senão eu me empolgo aqui e vou até amanhã. Calma. Enfim. Só que o que nós temos hoje em dia? Além desses acordos multilaterais, o que a gente chama de hard law, que são convenções internacionais que têm força de lei dentro dos países, nós temos o que a gente chama de soft law. Aí a gente vem para o direito ambiental internacional, que é uma matéria que surge com novas propostas e novos atores em meio ao cenário internacional, trazendo novas formas de abordagem e resolução dos novos problemas globais. Ou seja, o direito ambiental internacional, que é o DAI, ele não se confunde com o DIMA. Por quê? Esse último, ele é arcabouço de normas jurídicas internacionais que toma corpo na segunda metade do século XX, é estruturado por meio de tratados ou acordos que firmam uma relação entre estados nacionais. Já o direito ambiental internacional, ele é uma área emergente do direito que paulatinamente ele vai ganhando espaço devido a essa dinâmica de equacionamento na tratativa de problemas ambientais complexos, promovendo já a relação de estados, organizações internacionais com novos atores, principalmente por meio de redes de cooperação, de colaboração. Então, não só o direito ambiental internacional e o direito internacional de meio ambiente evoluíram, mas o direito ambiental clássico ele também vai se espraiando. E atualmente ele é múltiplo, engloba diversas facetas. Enfim, nesse sentido, nós vamos ter os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós vamos ter agendas, nós vamos ter a colaboração da sociedade civil participando e uma participação cada vez de forma mais horizontal, realmente, de redes, das pessoas que se comunicam e vão construindo esse direito. Professora, me corrija se eu estiver errada, por favor, hein? Se eu falar alguma bobagem, a senhora... Fique tranquila, senhora. E aí? E como que os povos tradicionais eles vão entrar aí nesse cenário? Nós, aqui no Brasil, em termos de legislação, nós temos um arcabouço significativo normativo em favor dos povos e comunidades tradicionais, vem estabelecido lá no Decreto 6.040 de 2007, traz definição quem que são os povos e comunidades tradicionais. Eu vou fazer uma diferenciação, porque povo, eu falo povo e comunidade, será que é tudo a mesma coisa? Porque povo indígena e comunidade tradicional quilombola, ou povo, por exemplo, povo indígena, eles têm uma língua, o povo pomerano, eles têm uma língua, povo cigano, aí eu vou falar em comunidade caiçara, em comunidade quilombola, em comunidade pantaneira, comunidades de fundo e fecho de pasto, porque normalmente quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais é interessante, porque o pessoal lembra do índio, eu vou lembrar do quilombola, mas, por exemplo, no âmbito federal, na Secretaria Nacional de Políticas de Igualdade Racial, são 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Fala, nossa, Silmário, como assim? Sim, são 28 povos de terreiro. Que constam lá, né, Silmara? E de repente Sim. nós ainda podemos fazer mais alguns desdobramentos, sobretudo, desculpe te interromper, mas sobretudo quando nós pensamos questões de gênero, etc e tal, porque a gente tem pescadores e pescadoras, marisqueiras, né, e assim por diante. Mas só queria dizer Sim. assim, temos, né, lá catalogado, mas há uma infinidade. Exatamente. Os grupos trabalhados são 28. Por exemplo, na questão das mulheres, andirobeiras, catadoras de mangaba, porque são trabalhos castanheiras, são trabalhos essencialmente femininos, que são feitos entre mulheres. Então, é legal, dentre as populações tradicionais, os grupos que são essencialmente de mulheres. E como que o pessoal chega a essa conclusão? Na lei está assim,
que são os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Ou seja, são comunidades que, na maioria dos casos, têm uma relação de simbiose com o meio ambiente e propriamente com os biomas que ocupam, que é o caso, por exemplo, novamente, as quebradeiras de Coco-Babaçu, com os retireiros do Araguaia, por exemplo, os quais, sem o meio ambiente, sem aquelas condições físicas, climáticas que possibilitam a sua interação, tais comunidades, elas inexistiriam. Existem características em comum entre as comunidades tradicionais, ou seja, frequentemente a dependência da natureza, essa simbiose com ciclos naturais, os recursos naturais renováveis. Os próprios retireiros do Araguaia, eles dependem do rio para tirar aquele gado, levar, enfim, é aquele ciclo que vai diferenciar essa população. Os pantaneiros, por exemplo. O conhecimento aprofundado da natureza é bem interessante. Se o pescador fala que vai chover, vai chover. Porque é a vivência daquela pessoa, durante toda a sua vida. A noção do território, do espaço, onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente. E muitas vezes fala assim, poxa vida, mas por que os povos de terreiro? Mas porque é justamente naquele espaço onde aquele grupo vai fazer as suas práticas. E tem a diferença entre território e territorialidade. Por exemplo, o terreiro, território, onde se faz a prática. A territorialidade, ela se expande ao sagrado. O que é territorialidade para eles, por exemplo? As cachoeiras, os locais onde eles fazem os seus cultos, as suas celebrações, onde eles têm a ligação afetiva. E outra característica, a importância das atividades de subsistência, produção de mercadorias, reduzida acumulação de capital, importância da unidade familiar, relações de parentesco, importância das simbologias, mitos e rituais, a tecnologia utilizada, que normalmente é relativamente simples, ou seja, todas essas características vão fazer uma composição para definir se aquela comunidade ela pode ser considerada tradicional. Por isso, justamente, que a professora Solange falou para a gente, Mara, tem 28, mas será que não são muito mais? Então, ainda no Decreto 6.040/2007, ele estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ou seja, no âmbito do governo federal, ele vai traçar essas linhas de como serão executadas políticas públicas para esses povos e comunidades. Então, eu vou... Não sei, eu acho que eu já devo ter estourado meu tempo, professora? Sim, Selmara. Me desculpem. Então, eu só vou finalizar falando dos indígenas. Então, no Brasil, nós temos 305 etnias. E são faladas 274 línguas atualmente. E é interessante, né? Porque se fala no Brasil, se fala português. Até a página 2. Os pomeranos, por exemplo, cultivam, conservam sua língua. Lá em São Gabriel da Cachoeira, nós temos outros idiomas, o Nhengatu, enfim, reconhecidos, inclusive, por lei municipal. E dentro dos povos indígenas, hoje chamou muita atenção a questão da Convenção 169 da OIT, que fala sobre consulta livre, prévia e informada. Ou seja, sempre que houver uma obra, alguma coisa de impacto aos povos e comunidades tradicionais, eles devem ser consultados. Para quê? Para que os impactos socioambientais sejam, de certa forma, minorados. E como aquele projeto vai ser implantado sem atropelar aquela comunidade, propriamente assim. Essa é a função, esse é o espírito. E também, hoje em dia, se fala, e desenvolvimento e tudo mais. Nós temos um princípio básico de autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? Eu brinquei uma vez com grupos indígenas. Significa o seguinte, se você quiser ir lá, virar astronauta da NASA, estudar para ser, você vai ser. Se você quiser virar médico, você vai ser. Mas se você quiser ficar na sua aldeia, se você quiser ficar isolado, legal também. Essa é a autodeterminação dos povos. Então, é um sistema complexo, hoje em dia, que o desafio é
entender isso de maneira sistêmica e conseguir aplicar da melhor forma possível. É isso aí, por enquanto. Não vou me estender mais, agradeço e vou devolver a palavra à professora Solange. Tá, ok. Obrigada, Silmar. Obrigada a todos e a todas, né, que estão nos seguindo até então. Nós vamos, sim, fazer um debate, mas eu vou deixar para o final. Gostaria já de agradecer a pergunta do Johnny, que acredito que a Silmara respondeu em parte em relação à própria Convenção 69 da OIT, mas nós voltaremos a essa discussão. E só para finalizar, né, acredito que a Silmara tem todo esse panorama e dessa discussão, desde a necessidade de nós não vermos o homem e a mulher, né, como centro de todas as coisas e sair desse paradigma antropocêntrico, e como o direito vem aos poucos construindo esse lugar dos direitos da natureza, da Pachamama, e ainda, para além dos direitos da natureza, eu diria, a própria discussão atual da Convenção da Diversidade Biológica traz esse paradigma de construção de uma visão comum de como nós vamos poder viver em harmonia com a natureza. E por que viver em harmonia com a natureza? Porque é justamente nesse tempo de Covid, e eu tive a chance já de escrever 2 artigos sobre essa temática com a professora Márcia Leuzinger, e nós discutimos e começamos a refletir muito, né? Por que nós chegamos a essa crise? Ou de onde vem essa crise? Qual é a origem dessa crise? Se nós olharmos para o Boaventura de Souza Santos, ele tem um texto bárbaro que ele fala sobre a pedagogia, né, do vírus, como é que o que o vírus tem para nos ensinar, o que essa época de coronavírus tem para nos ensinar. Ele diz: essa crise não começou agora. Essa crise data da década de 80. Agora nós temos uma exacerbação da crise, mas mesmo Boaventura de Souza Santos não faz uma discussão aprofundada sobre de onde vem a crise. Ou seja, essa proximidade nossa eu diria, proximidade do ambiente silvestre, né? Não são os pangolins, não são os coitados dos morceguinhos, não, mas talvez é a maneira desenfreada como se deu o crescimento, a maneira como nós fomos destruindo os habitats, a maneira como nós fomos produzindo uma sociedade que tem resíduos e gera resíduos, e como nós vivemos, né? Estar em casa agora, principalmente para a população que provavelmente está assistindo a esse webinar, né, de classe média alta, é nós estarmos sim rodeados de artefatos, e o que é útil e o que é resíduo, o que pode ser matéria-prima para vir a servir para alguma outra coisa, né? Talvez o Paulo possa começar a nos dar a luz sobre algumas dessas questões, talvez não todas, porque é um universo. Eu trabalhei com resíduos, sabe, Paulo? E aí eu comecei a ficar maníaca, né? Comecei a dizer assim, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo publicidade e também não estou denegrindo, tá? Mas estou dizendo uma questão íntima minha. Comecei a dizer, tinta no cabelo. Não posso, porque tinta no cabelo, será que tem metal pesado? Será que não tem? Enfim, rever uma série de questões que nos faz ter coerência entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente diz, né? Então, queria apresentar para vocês o Paulo, que é também da nossa Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, advogado, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, integra o grupo de pesquisa de Biodireito, coordenado pela nossa querida professora, doutora Maria Garcia, e também mestrando da Faculdade de Direito da USP, com a minha querida Ana Maria, membro do grupo de estudos Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Paulo, a palavra é sua. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer a Comissão de Meio Ambiente, né, a doutora Gláucia, né, que é a presidente, por estar disponibilizando esse espaço para todos nós conversarmos. Agradecer também a todos os participantes aqui, né, todos os meus colegas, e agradecer a todos os convidados também por estarem aqui presentes. E principal, agradecer a doutora Solange aí, que é um ícone para mim também. Como a doutora Silmara falou, né, a gente tem os nossos fãs, né, e no meu caso, fã é quando a gente acha uma pessoa que realmente escreveu um livro que a gente leu,
né, e tantos outros. Então, para mim, é uma fã também minha. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando para vocês e com vocês. Bom, eu vou pontuar a respeito e a introdução sobre resíduos sólidos, de uma maneira bem geral, bem abrangente, e bem para atingir a todo mundo e todo mundo poder entender e sair um pouco do direito do juridiquês, né? Mas antes disso, eu queria pontuar que existiram brevemente, de acordo com a Revolução Industrial, é que realmente eu acho que começamos a pensar em resíduos sólidos e ganhar importância principalmente na área para a saúde pública, né? Mas foi só a partir de 1970 que os resíduos realmente tiveram um peso ambiental, tanto em nível nacional quanto internacional, pois o tema foi abordado em grandes encontros mundiais, como o relatório de Brundtland, em 1987, que levantou a pauta sobre as incompatibilidades entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes, né? Foi também com as conferências, por exemplo, de Estocolmo, em 1972, né, que se fundamentou o início do princípio sobre a declaração de um povo, no novo direito, né, e sobre direitos humanos e o equilíbrio ecológico, como é indispensável à vida e à dignidade humana, né? Em seguida veio também diversas outras convenções, mas a ECO 92 no Rio de Janeiro, que ungido por esses princípios, né, veio a discutir e colocar em xeque as possíveis atitudes dos Estados-nações, e a Convenção da Basileia, que entrou em vigor no mesmo ano, em 92, né, e que obriga aqueles que assinaram a convenção a minimizar gerações de resíduos perigosos, promover o descarte adequado dentro do Estado onde tais resíduos são gerados, o objetivo de evitar o despejo de resíduos tóxicos nos países em desenvolvimento, né? E esse objetivo buscado foi através de uma redução de gerações de resíduos, né? O aumento da capacidade do Estado gerador em dispor de seus próprios resíduos, né? E, por fim, eu gostaria de pontuar agora o que é, de fato, para nós no Brasil, resíduos sólidos, né? Ele pode ser definido como um material sólido com valores econômicos negativos, e eu vou logo à frente falar sobre valores econômicos, e que tornam um descarte mais barato do que seu uso, né? Resíduos sólidos, na nossa lei 2.305 de 2010, ela fala que resíduos sólidos são aqueles resíduos com procedência residencial, comercial, institucional, construção e demolição, serviços municipais, centrais de tratamento, indústria, agrícola, que foi tão discutido no CONAMA, né, na pauta recente do CONAMA, no número 499. E é por meio dessa classificação que é possível observar o quão permeado os resíduos estão na sociedade, o quão importante é estudá-los para melhorar a coleta e tratamento e a disposição finais deles, né? Eu vou fazer alguns dados levantados aqui, eu gostaria de disponibilizar para vocês. Alguns dados que eu fiz no levantamento breve, pode estar um pouco desatualizados, mas foram de anos anteriores ao nosso, e eu acredito que possa auxiliá-los a entender melhor sobre os resíduos. Vou dar um screen aqui, só um minuto. Quando todos estiverem vendo. Bom, o que temos então, né? A gestão, ela envolve um grande número de stakeholders para os resíduos sólidos e é relacionada, além da tecnologia utilizada, os aspectos ambientais, sociais e econômicos, incluindo nesses seus custos. O que é importante hoje temos em pauta. Faz uma década que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é essa que eu mencionei, 2.305 de 2010, e que os municípios se tornaram, de fato, os responsáveis a fazer a destinação correta do lixo, né? Também houve, recentemente, né, nesse ano, um marco legal de saneamento básico, que vai tratar também sobre
os resíduos sólidos, né, como a coletagem dos resíduos sólidos por tratamento de esgoto, por tratamento de água, que também afeta, né, e novas perspectivas sociais, né, para melhorar a coleta, o tratamento, a disposição final e principalmente a reutilização, a reciclagem. Mas tudo isso só começa com um pensamento sustentável das pessoas, né? Bom, alguns dados levantados, então. Em 2019, houve a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABREPA, criou um panorama de resíduos sólidos. 70 milhões de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil anualmente, 42% ainda tem destino a lixões e aterros controlados, considerando ambientalmente inadequados. Comparado com os países lá da América Latina, né, o Brasil é realmente campeão de geração de lixo. Ele representa 40% do total gerado na região. De acordo com a ONU, são 541 mil toneladas dia. É muita coisa, né? O portal do meio ambiente, cada brasileiro produz, em média, 1,1 quilogramas de lixo por dia. No país são coletados diariamente 188 toneladas de resíduos sólidos e, desse total, 50,8% dos municípios, os resíduos ainda têm destino inadequado, pois eles vão para 2.906 lixões existentes no Brasil. Essa aqui é um panorama que vocês podem observar, né, de regiões em resíduos sólidos urbanos, né? Se você observar, está muito aquém em um ano, né, o crescimento, tanto é que o Nordeste até diminuiu em vez de aumentar, né? E a distribuição da coleta seletiva também está muito aquém, né? Mas é importante frisar que isso é um início, damos início recente, faz uma década apenas, né? Mas a gente tem um objetivo em comum. A destinação adequada em aterros sanitários recebeu 59,5% de resíduos sólidos urbanos coletados, 43,3 milhões de toneladas e um pequeno avanço em relação ao cenário do ano anterior, e isso foi em 2018, essa análise. Tá? A taxa de reciclagem atual, agora um índice atual, a taxa de reciclagem em um país considerado boa anualmente pela ONU é em média 30%. O Brasil está com apenas 3,85% de média. É muito baixo, né? Você pode olhar isso conforme o índice de sustentabilidade e limpeza agora lançado em 2020, né? E nós temos a tendência dessa geração de resíduos sólidos para 100 milhões de toneladas por volta de 2030. E nós temos essa paisagem que precisamos realmente ficar muito atentos, porque é muito importante nós fazermos a reciclagem desse resíduo que está sendo muito pouco reciclado. A maior parte deles ainda está sendo disposta de forma incorreta, né? E eu venho pontuar para isso, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm de entender sobre o meio ambiente e as falhas de mercado é a interação entre o capitalismo e o antropocentrismo e a economia do meio ambiente, né? Como a economia ela tem essa sincronicidade com o capitalismo, né? Vou falar o que era a economia anterior e o que nós devemos olhar hoje a economia como tal, né? Anteriormente, nós olhávamos a economia do meio ambiente e as falhas de mercado de uma forma antropocêntrica, como a doutora Silmara mesmo mencionou, voltada diretamente ao homem. Existe o desejo, limites da sociedade, temos decisões econômicas e provisões das necessidades dessa sociedade e o desejo pelo menor custo e eficiência. É sobre esses conceitos que fica evidente que o mercado, sobre essa ótica, falha na proteção do meio ambiente, uma vez que os preços de mercado não refletem adequadamente o valor da maioria dos bens e serviços ambientais e, assim, não são prestados o montante desejado pela sociedade, né? Os mercados não são capazes de direcionar as decisões econômicas no sentido da conservação. E a economia ambiental, ela trabalhou o tema da valorização, né? Ou seja, a valorização dos recursos naturais, parte da preferências individualistas quanto à sua preservação, pagar pela preservação ou pela compensação que aceitariam receber pela perda do recurso ou a diminuição de suas qualidades, né? E os economistas ambientais vêm numa luta desde 1970
que incorpora também as técnicas de valorização, né? O custo de produção artificial das funções ecossistêmicas ou da redução da oferta e de seus benefícios. Então, vai ficando mais caro, vai ficando mais raro, vai ficando mais caro os estoques, né? E os estoques dos recursos naturais, o mínimo montante de estoque de recursos naturais necessário para manter um determinado padrão de vida é muito complicado, porque as pessoas não abrem mão das benesses que possuem e que o capital pode comprar, o que dificulta o pensamento da sustentabilidade e se torna apenas uma capacidade de sustentar um padrão de vida, né? A análise do custo de políticas ambientais ele pode ser útil, mas hoje o que vemos é uma licitação, às vezes, na parte do direito, em que não olha o custo-benefício ambiental e mais o custo-benefício financeiro, né? Então, deveríamos ter um olhar muito diferente sobre os novos desenvolvimentos. Progresso é quando existe essa coesão entre direito ambiental e desenvolvimento, né? Porém, existe uma nova concepção do direito da natureza, que é o que a doutora também Silmara veio mencionar, que é o ecocentrismo, né? Que é uma corrente qual tem por premissa central atribuir valor intrínseco não apenas aos seres vivos, mas toda a natureza como um todo, né? E a economia, e eu acredito que a economia ecológica ela vem para ser essa malha, né, entre o capital e o direito ambiental, né? A tendência jurídica, como nós juristas, a tendência é a proteção jurídica autônoma da natureza, né? Destaca também a tendência de reconhecer essa natureza uma personalidade jurídica a ela, né? Isso é muito importante, porque esse é um desenvolvimento que vem ocorrendo durante o tempo. A economia ecológica ela se preocupa com os aspectos da utilidade. Ela propõe uma análise dentro dos limites dados pela natureza e não de forma autônoma. Ela aborda o sentido da ação humana e seus processos decisórios relativos aos elementos do meio natural. O objeto dessa economia passa a incluir a existência física dos recursos econômicos e até sua existência posterior, né, em forma de resíduos, como a gente já havia mencionado anteriormente, quando já se perderam o valor de troca deles, né? Esse modelo que chamamos de biofísico do sistema econômico. E ele pode ser resumido pela uma máxima do Lavoisier, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O capital natural é o que está sendo transformado, ao passo que o capital manufaturado é o que efetua a transformação. E essa troca de energia, de perda de energia de processo, essa inversão não pode ser feita pelo homem, sim só pela natureza. São serviços ecológicos que de fato são importantes. É o exemplo do saco plástico, né, que antigamente a gente tinha sacos plásticos que ficavam anos e anos para se decompor, e hoje um saco plástico ele vira micropartículas, mas isso também afetou o nosso direito marítimo, né? E para finalizar, para não mais delongas aqui, né, eu venho falar de uma frase do Walter, né, que ele fala assim que o desenvolvimento do meio ambiente ele encontra uma relação recíproca entre atividades econômicas que transformam o meio ambiente, e o meio ambiente alterado constitui uma restrição externa para o desenvolvimento econômico e social, né? Eu acho que é possível nós termos uma forma de sincronicidade entre o meio capital, entre a economia e o desenvolvimento do meio ambiente, para que nossas futuras gerações possam poder utilizar dos estoques que nós temos hoje também, porque eles são finitos e a forma de reutilização dos nossos resíduos tem que ser a ciência está muito aquém ainda de inventar uma forma de reutilizar 100% deles, né? Eu acho que atualmente o Brasil ele está a passos lentos, longe do páreo, e a necessidade de se buscar um novo sistema econômico capitalista sustentável, né, cujos padrões de produção e de consumo sejam transformados. Um crescimento sustentável que significa construir uma economia sustentável, competitiva e que seus recursos sejam utilizados de forma eficiente, do começo ao fim deles, né? E a reutilização também deles.
e sob o amparo de uma legislação coerente e mediante um esforço conjunto, né, que a nossa comunidade aqui hoje está fazendo isso, né, que é trazer esse webinar, trazer esse conhecimento para vocês a respeito dos resíduos sólidos hoje no Brasil e as dificuldades que nós temos hoje de não só criar leis, mas também criar formas econômicas que sejam benéficas a todos. Eu agradeço muito a palavra, passo a palavra para minha amiga, colega Maria Cristina, que vai falar mais sobre o direito do mar, né, e essa poluição que a gente está tendo, e passo a palavra também à doutora Solange, aí, a mediadora. Tá bom? Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada pelas suas colocações. Acho que é muito interessante esse desenrolar e essas colocações que você fez, de uma abordagem do direito internacional, da Convenção da Basileia, passando e vindo para as discussões do direito brasileiro, do que é resíduo, de como é que nós podemos ou não ter a reciclagem, e fazendo, por fim, esse balanço, né, de capital e se é substituível ou não. Né? Talvez nós tenhamos que aí adentrar e aprofundar a discussão sobre sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. Eu tenho a possibilidade ou não de substituir determinados recursos naturais. Eu posso efetivamente falar de desenvolvimento que seja sustentável? Será que essas duas noções podem ser compatibilizadas? Será que o capitalismo nos dá essa possibilidade? Ou nós estamos diante justamente de uma ruptura em que nós tenhamos que pensar em outro sistema? Não que o socialismo tenha dado conta também das questões ambientais, é interessante dizer isso, né? Acho que a gente tem que pontuar. Talvez nós tenhamos que superar o capitalismo, que superar o socialismo, não sei. Eu também eu acho que hoje nós estamos diante de quebra de paradigmas e isso nos traz essa angústia, né, de para onde vamos e como vamos. Mas com certeza nós vamos ter que repensar, porque a crise do Covid, ou o Covid, né, a Covid, né, Covid-19, nos fez parou o mundo. E é interessante que entre os impactos positivos, né, nós tivemos melhoria da qualidade do ar, porque paramos de ter tantos deslocamentos, principalmente aqui em São Paulo, né? E ao mesmo tempo também alguns autores até falam, né, da terra pedindo para respirar. Né? E nós vamos ter que enfrentar outros, ou nós vamos ter provavelmente, é interessante porque quando eu adoto um tom catastrofista, né, catastrófico, né, parece assim, eu me sinto um pouco como uma professora francesa, Martine Raymond Gouillot. Ela tem um livro de Droit de détruire, o direito de destruir. E a primeira vez que eu entrei em uma aula dessa professora, ela começou a falar de Exxon Valdez, os grandes acidentes, né, com petroleiros. Eu fiquei assustada, eu falei, não, essa mulher é catastrófica, do que ela está falando? Por que ela está com esse tom de tantas catástrofes, né? E o que eu vejo hoje, depois de décadas, que agora eu posso dizer de décadas, estudando direito ambiental e me deparando com essa dinâmica e refletindo sobre o papel do direito, eu vejo que o direito ele acaba sendo só responsivo, quer dizer, são só as respostas do a posteriori. Eu respondo porque eu tenho resíduos, eu respondo porque eu tive um acidente, e aí eu respondo com uma lógica de indenização, de reparação, a priori do que vai ser possível reparar. Será que é isso? Eu acredito que não. Né? E talvez esse tom de catástrofe ele venha para acordar as pessoas. Né? Nós continuamos com questões prementes em termos de mudança climática. Existe uma camada de gelo que se chama permafrost. E quando ocorrer o degelo, nós vamos ter. Tem dados científicos, eu não estou com fake news, eu não estou falando, enfim, sem base científica, mas com evidências e com leituras em artigos da Lancet, da Nature, etc. E tal. Então, que colocam a necessidade de nós refletirmos sobre estratégias a virem a ser adotadas por conta desse degelo que vai liberar vírus, bactérias. Então, o coronavírus, Covid-19, é uma primeira que nós estamos enfrentando, que tem impactos em termos ambientais,
em termos econômicos, em termos sanitários, em termos até como nós nos relacionamos daqui da terra para o mar. Né? Porque foi encontrada, gente, já, e aí falando de evidências científicas, né, o vírus, né, no mar. Né? Nós encontramos, porque nós temos os emissários que lançam o esgoto no mar. Né? Então, há essas questões de poluição do mar, há essas questões de nós pensarmos como é que nós vamos também, não só ter a conservação da biodiversidade terrestre, e essa frase eu vou dizer em vários webinars que vocês assistirem meus, tá? Porque é importante diversidade biológica. Imaginem agora, em termos de Covid, se nós fôssemos geneticamente iguaizinhos. Não ia ter como, né? Porque a Maria Cristina tem o cabelo liso, eu tenho o cabelo mais crespinho, então a gente tem azinho, azão, são os as diferentes, né? Eu sou negra, né? O outro é branquinho, então não é possível, mas eu estou falando hipoteticamente. Né? Se nós fôssemos iguaizinhos geneticamente, chegasse a Covid, puf, acabou a humanidade na Terra. Então, a diversidade ela é importante em termos humanos, que é a diversidade que a gente vai falar da sociodiversidade, que a Silmara abordou, e a diversidade ela é importante em termos biológicos também, para assegurar o quê? Que eu tenha vários tipos de banana, né? Que eu tenha vários tipos de arroz, que eu tenha vários tipos de trigo. Né? O trigo é uma questão que agora deve nos instigar, porque tem uma discussão na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança sobre a liberação ou não da importação do trigo transgênico da Argentina. Posso falar um pouquinho no final, né? Vou deixar essas cenas do próximo capítulo da minha fala, de um fechamento para o final, mas gostaria então de passar essa correlação entre terra e mar, olhando para o ODS 14, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha, para Maria Cristina Contígio, que é nada mais, nada menos do que também nossa colega da Comissão de Direito Ambiental da OAB, advogada, consultora, auditora, líder ambiental de portos, mestre em Direito Ambiental pela Católica de Santos, especialista em Direito Processual, Processo Civil Constitucional e professora da Universidade de Santa Cecília, né, do nosso querido Acauí. O Acauí é presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, do qual eu também faço parte, e que se recuperou recentemente, né? Então queria dar boas-vindas de novo também para o Acauí à vida, né? E brindar a vida, e integrante do NEPMOT, o Núcleo de Estudos Portuários e Marítimos e Territoriais, e portanto, lá de Santos, né, a Maria Cristina nos trazendo esse olhar do mar para a terra, da terra para o mar. Passo a palavra para você, Maria Cristina. Uma boa tarde. Meu áudio está bom. Ele estava um pouquinho baixo, mas a audição está boa. Bom, eu gostaria primeiro de fazer um rápido agradecimento. Tenho aí de 15 a 20 minutos a minha fala. Eu peço, por favor, professora, que faça o devido controle, porque às vezes acabamos nos perdendo um pouco no tempo. Estou aqui, já estou constando o meu tempo aqui. Gostaria muitíssimo de agradecer a Comissão de Meio Ambiente. Eu sou recém-empossada, na realidade, oficialmente, desde o início desse ano de 2019. É um prazer participar. Está muito baixo? Está muito baixo o som? Melhor. Está perfeito? Está okay. Perfeito, Maria. Perfeito. Se tiver, eu posso tentar, vai ter algum barulho externo, mas eu posso tentar tirar o fone. Bom, gostaria muitíssimo de agradecer à OAB, a Comissão de Meio Ambiente, na pessoa da doutora Gláucia, nossa presidente, que abriu esse espaço democrático de conversa, de troca de ideias, de troca de conhecimento, e agradecer muitíssimo esse grupo de trabalho nas pessoas da doutora Silmara, que teve uma brilhante ideia, junto com o doutor Paulo, de abrir esse grupo de trabalho, e a doutora Solange, professora, doutora, pós-doutora, que inspira a tantos nós, né? nos inspira tanto, de fato, um dos baluartes. Vou ter que falar, né? A professora não é velha,
mas, de fato, são poucos os pioneiros, inclusive pioneiras mulheres no direito ambiental brasileiro. E eu gostaria de saudá-la, professora. Não tive a honra de ser não tive o privilégio de ser a sua aluna, tá? Na Católica de Santos, e fez um pouquinho de falta presencialmente, mas os livros ajudaram bastante. A doutrina foi muito bem aproveitada para a minha dissertação. Tá? Então, eu gostaria também de parabenizar e agradecer o nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que vem fazendo um trabalho excelente na defesa da advocacia paulista, e com todas as apresentações, eu gostaria de começar a falar um pouquinho da minha linha de pesquisa, do que me propus a falar aqui hoje, nessa discussão que fala de meio ambiente internacional, direito ambiental internacional, uma perspectiva global. E falar dos mares, falar da área marítima, do direito marítimo, do direito portuário, do direito do mar e a sua relação com o meio ambiente, a relação desses ramos, o meio ambiente marinho, o meio ambiente aquático, o meio ambiente portuário, é algo que é desafiador. Mas eu vou fazer uma rápida pontuação aqui, professora Solange. Eu sou adepta da tintura natural, eu uso rena indiana para fazer a tintura do meu cabelo. Então, eu não uso tintura química, na realidade, desde que eu comecei, eu já fui pesquisando e sempre buscando essa questão de evitar resíduos. Eu falei, vamos tentar tudo que seja natural para que não haja justamente a contaminação. Então, fazendo esse parênteses rápido, essa preocupação ela não é à toa. Vou dar um exemplo muito pertinente. Um dos núcleos de pesquisa da universidade que eu leciono, como bem a professora Solange comentou, o núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, os pesquisadores descobriram resíduos de cocaína no estuário do Porto de Santos. Tá? Então, isso que a professora Solange falou não é fake news, é real. Doenças, resíduos de drogas, resíduos de fármacos, ou seja, anticoncepcionais, hormônios, tudo isso, se não houver o tratamento adequado do resíduo, como muito bem o Dr. Paulo comentou, isso aflige e há uma tendência em atingir não só os seres humanos que frequentam as praias, até porque grande parte da população brasileira vive nas zonas costeiras, e também a nossa biodiversidade marinha, que vem sendo muito impactada por todas as formas de poluição humana, por todas as formas de atividade humana. E, ao meu ver, até acompanhando a fala tanto da doutora Silmara, do Dr. Paulo e da doutora Solange, o desafio do direito, seja o direito internacional público, seja o direito internacional privado, seja o direito constitucional ou as normativas internas, é lidar com essa complexidade de interesses. A complexidade e as visões, muitas vezes, antagônicas entre o antropocentrismo e o biocentrismo. Talvez, dentro desse cenário dos próprios ODS, professora Solange, o maior desafio é tentar equilibrar esses interesses tão diversos. Os interesses das indústrias do plástico, os interesses dos biocentristas xiitas, que não admitem qualquer forma de intervenção humana na natureza. E esse, de fato, é o desafio do direito e é o desafio que nós, profissionais da área jurídica, temos daqui para frente. De trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a prática. Talvez seja um dos meus maiores desafios como profissional da área jurídica, tentar aplicar no meu dia a dia, dentro aqui, tanto do escritório quanto da minha vida profissional e pessoal, acadêmica e pessoal, esse equilíbrio de interesses. Porque quando se fala em desenvolvimento sustentável, e o tripé que a doutora Silmara muito bem constou, os desafios são muitíssimos. Tá? E preciso fazer essa fala inicial
porque para chegar em defesa dos oceanos, para chegar em ODS 14, para falar de biodiversidade marinha, nós temos que entender que nós, e eu digo aqui, todos os nossos espectadores, agradecer muito, todos que estão aqui nessa sexta-feira, nessa tarde, no estado de São Paulo, pelo menos chuvosa, grande parte do estado pelo menos chuvosa, para nos ouvir. Esse equilíbrio, ele é muito discutível. Esse equilíbrio, ele passa por muitos conflitos de interesses. Eu vou dar um exemplo fático, muito relevante e atual. Aqui, onde eu estou bem pertinho aqui do Porto de Santos, maior porto da América Latina, e é um porto que ainda não é um porto verde, mas que hoje, por ser um porto antigo, demorou muito tempo para se adequar a normas ambientais, e hoje boa parte dos seus terminais já tem programas de conscientização ambiental, já há programas de certificação. Eu, por exemplo, sou auditora de portos, e hoje, aqui no Porto de Santos, por exemplo, um dos grandes desafios é garantir a sustentabilidade do porto, garantir a sustentabilidade das operações e gerar empregos. Qual é a grande discussão hoje, que não tem a ver tanto com o oceano, mas tem a ver com a relação porto-cidade e como que isso vai resvalar também nas próprias emissões de gases de efeito estufa e o próprio degelo que ameaça a existência das próprias cidades costeiras, é a diminuição da poluição. Hoje a grande discussão é: vamos implementar transporte ferroviário no Porto de Santos. Perfeito, maravilha, é um transporte muito mais sustentável, não é verdade? Muito mais sustentável. Eu terei muito menos emissão de gases de efeito estufa. Porém, qual o grande desafio para lidar a partir dessa solução ambiental? O desemprego dos caminhoneiros, o desemprego dos estivadores. Então, vejam que a questão ambiental, ela passa pela necessidade de soluções e políticas públicas que muitas vezes não são tão fáceis de aplicação, não são tão fáceis de aplicar. E defender o meio ambiente é procurar equalizar esses interesses. Nós vivemos um planeta que está sobrecarregado, a professora Solange muito bem constou, estamos vivendo um momento de pandemia, isso tem muito a ver com a superpopulação que o planeta não tem condições de receber tanto resíduo, o planeta não tem condições de receber mais pessoas, mas esse é o desafio do direito ambiental hoje, é promover ou tentar promover esse tripé da economia, do social e da proteção à natureza. É algo que não é fácil, mas entendo, e eu tenho o meu momento catastrófico, tenho o meu momento do caos, mas eu entendo que cabe a nós, cada um de nós, fazer a sua parte e trazer soluções, procurar trazer soluções para pelo menos amenizar esses efeitos catastróficos. Bom, vou falar agora, depois de fazer essa breve introdução, falar um pouquinho sobre os oceanos que por muito tempo, e aqui eu acho que eu só tenho uns 10 minutinhos, por muito tempo foram limites, foram zonas desconhecidas de grande parte da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, os oceanos sempre foram a fonte da globalização, desde muito antes das grandes navegações. Desde antes das grandes navegações. E eu peguei aqui a fala do Dr. Paulo, quando ele fala da questão da geração de resíduos, que na Revolução Industrial que se inicia, de fato, essa grande geração de resíduos. Na indústria da navegação não é diferente. Nós temos a navegação, ela existe desde a época do Código de Manu, desde a época das leis de Rodez, das ilhas de Rodez, da época do direito romano. E a navegação, ela sempre foi a grande fonte de sustento e o grande modal de interligação, de globalização entre as nações. E quais eram as formas de poluição? E, por óbvio, a relação com a natureza naquele momento era muito desconhecida ainda. Os seres marinhos eram muito desconhecidos. Mas
Até aquele momento, a navegação não oferecia muito perigo para os mares, não oferecia muito perigo para os oceanos. A atividade humana não oferecia muito perigo para os oceanos. E, a partir da Revolução Industrial, nós temos 3 eras da navegação. Né? Na realidade, nós não. Né? A atividade, a economia, a humanidade, ela presenciou 3 eras da navegação. A navegação à vela, a navegação a vapor e depois a chamada navegação a propulsão nuclear, que deu origem a acidentes como esse, professora Solange, do Exxon Valdez. Acidentes com derramamento de óleo, o bunker de petróleo, esse bunker que hoje é tão demonizado e que vem sendo objeto de tratados e convenções para que os armadores, para que a indústria do transporte marítimo possa amenizar os níveis de enxofre, possa trabalhar com modelos de navegação mais sustentáveis. Mas nós a humanidade enfrentou essas 3 fases da navegação, a da vela, do vapor e da propulsão nuclear. E é claro que nos últimos 50 anos, a navegação, tanto a navegação quanto a nossa relação, atividade humana, cidades, portos e o mar e a sua relação com o mar foram muito atingidas. Muitos avanços vieram, avanços econômicos, avanços sociais, e hoje nós nos deparamos com a necessidade de implementação de uma indústria da navegação verde, de um transporte marítimo verde, de portos verdes. Veja que o Brasil, apesar da sua grande extensão, apesar de possuir a maior floresta tropical do mundo, de possuir grandes portos, ainda não tem um porto 100% verde. Essencial para que nós possamos implementar o conceito de logística sustentável. Por outro lado, depois eu vou voltar para a navegação, mas por outro lado, se fala em implementar um porto verde, e qual que é o desafio? Preservar empregos. Então, eu não quero que a ferrovia, eu não quero que seja implementado um porto hub, eu não quero que seja implementado um porto verde, porque a minha categoria de trabalhador portuário vai sofrer. Ou, eu não quero largar essa minha profissão, eu não quero passar por uma mudança pessoal ou profissional em prol do meio ambiente. Então, isso, de fato, é algo que nos impacta muito, é algo que precisa ser resolvido e nem sempre vai ser resolvido da melhor forma possível. O direito vai ter que resolver. Será que é o direito que vai ter que resolver isso 100%? Será que é o Poder Judiciário que vai ter que resolver isso? Será que a gente precisa ir para o contencioso? Mas voltando ao direito ambiental internacional, voltando ao ODS 14. O que diz o ODS 14? E desculpa, né? Preciso ter aqui o ODS 14 ele tem várias metas. O que é o ODS 14? Um dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vida na água. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Certo? E é fato que hoje os oceanos sofrem muito. Sofrem, primeiro, com a questão do plástico. Se até 2050 não houver um pacto global e uma responsabilização internacional estatal, que eu entendo que é viável, pela quantidade de plástico lançado, alijado ao mar, nós teremos mais plástico do que vida marinha. Baleias que chegam ao nosso território, toda semana, todos os dias chegam pinguins, chegam tartarugas, chegam animais marinhos, baleias, golfinhos que ingerem plástico. É um grande problema. Fora isso, o mar ele dá muito, mas nós tiramos muito do mar. O mar é fonte de inúmeras riquezas. Ele é um modal importante, ele nos promove a globalização na medida em que 90% do transporte mundial é feito pelo modal marítimo, mas nós exigimos muito do mar. Jogamos muito plástico. A indústria dos cruzeiros marítimos, quando não há o tratamento adequado dos resíduos do navio, lança água cinzenta no mar. A indústria da pesca industrial promove um impacto muito forte negativo na biodiversidade marinha, e tudo isso, meus queridos, o direito ambiental internacional
possui várias normativas, porém eu entendo que uma das mais importantes é a Convenção de Montego Bay 82. Além do próprio ODS 14, que vem tanto da Convenção de Biodiversidade, da Convenção para a Biodiversidade, da Convenção de Montego Bay, Rio 92, Estocolmo, o relatório Brundtland. Então, a Convenção de Montego Bay, as normativas internacionais em direito público e também em direito privado visam contribuir para que haja essa sustentabilidade no uso e na exploração dos oceanos, seja na atividade marítima, seja na atividade de pesca, seja na atividade de recreio, de turismo, de cruzeiro, e na relação entre as zonas costeiras, entre as cidades e os portos, na relação entre a geração de resíduos e a emissão de gases de efeito estufa e até mesmo poluição por óleo, que hoje são pilares. A poluição por plástico eu não digo muito, mas a poluição atmosférica e a poluição por óleo hoje já são já há compromissos assumidos entre a indústria com a indústria da navegação para a diminuição dos índices de poluição causado por navios nessas situações. O plástico é um pouquinho pior, porque não se chega a um consenso. Tá? E, para finalizar minha fala, estou vendo que eu vou estourar minha fala aqui, vejo que, de fato, precisamos repensar esse modelo de capital. O capitalismo, ele é importante? O socialismo, a própria China. A China ela é um país ideologicamente comunista, mas é um dos países que mais predatórios do mundo para as questões ambientais. É um dos países que mais precisa receber soja que sai do Brasil. É um dos países que mais impacta o meio ambiente na questão do plástico e hoje está tendo que reverter isso pelo bem da sua própria população. Mas os modelos organizacionais de capital precisam ser revistos e digo mais, enquanto não houver uma conscientização, e as culturas são muito diferentes, os países são muito diferentes, é muito complicado se falar numa pacificação para a preservação do meio ambiente, principalmente o marinho. Quando a gente diz poluição por plástico, poluição por óleo, veja, o Brasil segue regras super rígidas de auditoria, temos a praticagem brasileira, uma das melhores do mundo, previne inúmeros acidentes com poluição por óleo, mas temos a Venezuela, que está vendendo petróleo mal processado para outros países e já originou aí um acidente que está ocasionando poluição por óleo. Então, com esses exemplos, com essas rápidas pontuações, eu agradeço imensamente, me coloco à disposição para perguntas, me coloco à disposição nas minhas redes sociais e agradeço, professora Solange, eu espero ter contribuído de alguma forma, doutor Paulo, doutora Silmara, é isso, muita gratidão, gente, um bom final de semana. Obrigada, Maria Cristina. Maria Cristina, eu estava pensando na Tarim Cristino, né, que nós estamos terminando de fazer um trabalho em conjunto, né, a Tarim, né, e aí a Tarim Cristino, professora Tarim Cristino Frota Montalverne, que está nos assistindo também, e que me mandou uma mensagem de um trabalho que nós estamos finalizando, então nós estamos assim, mulher polvo, né, várias mãos, várias coisas fazendo ao mesmo tempo, mas gostaria de agradecer então, antes de nós iniciarmos essa finalização desse webinar e tentando responder, algumas pessoas nos disseram parabéns, só para citar algumas, não vou conseguir citar todas, mas nós tivemos o Wagner Ribeiro dizendo show, a Flávia Maria, excelente explanação do Dr. Paulo, a Simone, o Carlos Alberto dando boa tarde a todos e a todas, enfim, né?
alguma outra pessoa que eu não consegui localizar, mas dizendo que esse evento está sendo incrível. Então, nós tivemos, assim, várias pessoas agradecendo, e gostaria de deixar esse agradecimento, então, estendido a vocês três, mas também, em particular, à seccional da OAB de São Paulo, e agradecer imensamente a confiança da doutora Gláucia Savinha, nossa presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de São Paulo, que topou, né, esse desafio. Vamos falar para o mundo, vamos fazer essa discussão, e nesse sentido queria agradecer também à Rede Pacto Global, a Rede Brasil, né, dos ODS, ao apoio da Nova Cultura, ao Davi Cavalcante aqui, nosso braço direito nessa tecnologia, nessas discussões, e então fazer e dar uma palavra final, se não tivermos, porque nós tivemos uma pergunta do Johnny, que foi respondida pela Silmara, em relação à Convenção da OIT 169, do Protocolo de Nagoya, se eles garantem a essas comunidades intervirem diretamente nos atos administrativos, né? A Silmara chegou a pontuar um pouquinho da Convenção OIT, da necessidade da consulta e do consentimento prévio, livre, informados. Então, se ela quisesse tecer algum comentário a mais, ou principalmente, talvez, né, para além dessa pergunta que nos foi colocada, discorrer um pouquinho nessa nossa rodada final sobre as questões envolvendo muito mais o papel dos advogados, o papel da OAB, nas questões de direito ambiental que foram tratadas por cada um dos nossos painelistas hoje. Então, como, enquanto advogados, nós podemos avançar nessas discussões, nessas reflexões jurídicas em termos de biodiversidade, de populações tradicionais, de resíduos do mar, enfim, ou enfim, um pouquinho assim da impressão digital de cada um de vocês, do que nós também tivemos na página, né, na nossa página, assim, o que nós queremos fazer hoje, que queremos continuar depois do coronavírus, né? Então, talvez dessa impressão digital de vocês, dessas impressões, o que vocês poderiam falar para o público que está nos assistindo, que tenho muitos e muitas alunas que convidei até para participarem desse webinar, que talvez para eles e para elas seria interessante conhecer um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem. Então, passo a palavra para a Silmara, em primeiro lugar, para em 3, 4 minutinhos nós conseguirmos fechar. Obrigada. Desculpa que em alguns momentos caiu o meu áudio. Estão conseguindo me ouvir agora? Legal. Então, o que eu penso do papel do advogado, por exemplo, nessas questões de populações tradicionais? Ajudar a instrumentalizar essas convenções, porque parece que existe um certo cinza. Voltando lá à questão do consentimento livre, prévio, informado, os protocolos de consulta. Hoje, a partir do início, que nem chega no início, por exemplo, de um processo de demarcação de terra indígena, uma reivindicação, já é necessário passar por uma consulta livre, prévia, informada, ou seja, nem começou um grupo de estudo ainda para uma demarcação de terra indígena, mas é necessário. Porto de Suape, por exemplo, tem uma questão com quilombolas, também consulta livre, prévia, informada. Nós temos questões em diversos locais do Brasil, sejam relacionados à mineração, rodovias, hidrovias, termoelétricas, tudo, portos. O que for pensar hoje, tem inúmeras questões ligadas à Convenção 69 da OIT. E é um assunto muito novo. Então, como instrumentalizar de forma justa, com equidade, e ao mesmo tempo que isso seja célere, porque o empreendedor, ele muitas vezes fala assim, não, eu quero fazer tudo certo, mas como é o certo? Eu tive a oportunidade de passar pela administração pública e certa vez numa reunião uma pessoa falou assim, olha, eu bati no presidente da República porque eu queria pagar uma viagem de avião para o antropólogo para ele vir e fazer a consulta, porque o órgão administrativo falou que não tinha para pagar. Então, como nós vamos tornar esses instrumentos mais efetivos, justos, com equidade? Porque hoje o que nós temos, por exemplo, dentro do protocolo da 169 da OIT, é uma excessiva judicialização. Tudo acaba judicializado.
será que nós precisamos disso ou nós podemos criar realmente um sistema que seja transparente, que seja uma coisa legal para todo mundo? Eu lembro de ter conversado com os indígenas e eles falaram, e aí, vou fazer todo esse negócio na nossa terra? E como que vai ser? Aí eu falei assim, gente, vocês têm que ver o que vocês precisam, porque tem o que eu quero e o que eu preciso para minha comunidade. Sei lá, eu quero uma Hilux para eu andar, eu quero um monte de coisa, mas o que eu preciso? Eu preciso de saúde, eu preciso de educação lá naquele local, para que as pessoas não tenham que sair, ir até a cidade. Enfim, então, qual que é o papel do advogado? De repente, entender essas questões e conseguir olhar os dois lados. Quem que está lá e quem está desse, sabe? Então, ver que muitas vezes não existe lado. O que é necessário é o diálogo, é a conversa. Wittgenstein fala muito sobre a questão da semiótica, a questão da linguagem. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. E quando eu tenho populações, por exemplo, dentre os indígenas, com 274 idiomas, e a consulta livre, prévia e informada, ela precisa ser feita no idioma, na linguagem que a pessoa fala. Então, aí eu começo, falo, opa, mas espera aí, como que a gente vai se entender? Então, o papel do advogado é isso. É coração aberto, como, voltando ao que a professora Solange falou, vamos olhar com o coração para essas questões. Quem está dos dois lados? Quais as necessidades? Como a gente pode equalizar essas questões de uma forma honesta, de uma forma justa, de uma forma transparente? Na minha opinião, seria isso. Obrigada, professora. Obrigada, Silmara. Olá. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer também agora no final, né, a todos os participantes aqui, a doutora Solange, que está mediando, né, e eu acho que, assim, o advogado, né, para responder a pergunta, o advogado, a questão central de advogados ambientalistas como nós, é que eles são exploradores numa terra que nunca foi visitada, às vezes. Então, a gente sempre tem que ter um olhar profissional do direito, que irá sempre instigar o judiciário, que vai ter sempre um pensamento diferente, semelhante ao que a humanidade começa. E eu lembro de uma frase de uma professora, que é a Maria Garcia, da PUC, que ela falava assim que o direito, que a economia e a sociedade, ela caminha igual uma lebre e o direito caminha igual uma tartaruga atrás, correndo atrás e tentando sempre acompanhar os fatos e acompanhar as coisas que sempre estão num dinamismo muito grande, né? Eu acho que o papel do advogado é realmente ser esse ponto entre o dinamismo, ser aquele que realmente pega esse dinamismo e coloca no papel e fala assim, olha, você é tartaruga, você tem que caminhar com os passos um pouco mais rápido, né? Porque a coisa está mudando constantemente, né? E eu acho que é um papel de vanguarda, né, sendo o primeiro sempre a promover as empresas, os princípios da precaução, da prevenção dentro do direito ambiental, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Nós, como advogados, esse é um papel fundamental, né? E outro ponto que eu gostaria de colocar, e para ser muito breve, é com relação a esse desenvolvimento sustentável, né? Nós, como advogados, isso ainda está muito aquém aqui no Brasil de acontecer, mas nós, advogados, somos aqueles que talvez seja um ponto de ligação, a ponte que pode ser entre o direito e, de fato, os fatos que estão acontecendo no dia a dia em constante movimentação. Agradeço a todos a participação, agradeço a doutora Solange e agradeço também a Biblioteca Sinhá Junqueira, onde eu estou agora, que me dispôs esse lugar para poder conversar com vocês. É uma biblioteca em Ribeirão Preto, fica o convite aí para vocês visitarem, é muito bonita. Obrigada, Paulo. Maria Cristina. Bom, não, depois do que a doutora Silmara e o doutor Paulo comentaram, eu concordo com a posição dos dois. Talvez um dos maiores desafios para o advogado ambientalista ou ambiental, a denominação praticamente a mesma, é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica, principalmente na área ambiental. Porque por mais que o seu cliente, seja ele uma ONG, seja ele um investidor, seja uma empresa
voltada para a área de infraestrutura, é um pouco complicado explicar para ele que existem mais ou menos 40 mil normas ambientais no país, a depender do município, a depender do estado que esse empreendimento vai ser lançado, ou a própria proteção. Olha, melhor essa ONG trabalhar, vai ter um trabalho melhor na costa de São Paulo, ou no Espírito Santo, ou em Pernambuco, porque aqui a legislação... Nós somos verdadeiros... O papel do advogado, porque o advogado é a profissão da misericórdia. Isso eu ouvi e aprendi muito com o querido professor Ricardo Sayegh, autor do Capitalismo Humanista, da PUC de São Paulo. O advogado é a profissão da misericórdia, inclusive professor Dr. Ricardo Sayegh, que também muito querido pela doutora Silmara, tenho certeza, muito amiga dele. O advogado é a profissão da misericórdia. O advogado ambientalista, o advogado ambiental, a missão dele é de verdade ser um engenheiro jurídico. Um engenheiro jurídico que busca esse tripé da sustentabilidade, que não busca só o interesse cego do cliente, mas que busca esse tripé da sustentabilidade, que busca a defesa dos interesses da natureza e, ao mesmo tempo, precisa equalizar isso com a atividade humana. É uma baita engenharia e precisa de um conhecimento multidisciplinar. Eu, por exemplo, aqui eu sou auditora de portos, eu era a única advogada no curso, com todos os engenheiros, aprendi para o meu trabalho lições de oceanografia, e fora isso, entender esse mosaico e muitas vezes explicar para o cliente que, olha, a legislação diz isso, mas o Ministério Público ele vai fazer isso. Poxa, mas a lei não fala isso? A lei fala isso, mas talvez o Ministério Público ou o Judiciário entendam diferente e queiram dar uma interpretação diferente. Então, talvez o Brasil ele tem várias características positivas e negativas, como vários países. Hoje encontramos a França chorando, porque o direito de liberdade individual na França é um princípio sagrado, é algo sagrado que hoje se choca com a liberdade de crença, no caso, o fundamentalismo religioso. Hoje a gente vê a França passando por isso. Mas o Brasil tem seus aspectos positivos e negativos. Eu entendo que o papel do advogado ambientalista assim como o Dr. Paulo comentou, a doutora Silmara comentou, fazer a junção de tudo isso e procurar equalizar esses interesses, não só o do cliente, mas os interesses dentro da legalidade e dentro também dos princípios de proteção ambiental. Muito obrigada, tenham um bom final de semana a todos vocês. Obrigada, Silmara, obrigada, Paulo, obrigada novamente, Maria Cristina. Eu queria só terminar esse nosso webinar, né? Eu já fiz todos os agradecimentos, enfim, para a Gláucia, para a OAB, para a sessão, para vocês, mas talvez pontuando o que nós temos que ter muito em mente, né? Que se a Constituição nos coloca o advogado como essencial para a administração da justiça, o nosso Código de Ética nos coloca também como defensores do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça com J maiúsculo, da paz social, subordinando a atividade do nosso Ministério Privado à elevada função pública que exercemos. E nesse sentido, o Código de Ética traz, né, que nós devemos ter consciência que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos, de todas, de todos os seres, né? Nós poderíamos falar aí para incluir o meio ambiente. E eu não poderia deixar de finalizar, né, essa nossa webinar, é certo que com essa dor, né, dos franceses por essas dificuldades, não só da Covid, como do terrorismo que enfrentam, mas também com a dor que nos abateu no dia de hoje, com a morte, com o falecimento do professor Paulo Bonavides, né? E eu queria só ressaltar em um artigo do professor Paulo Bonavides, no qual ele traz a questão da jurisdição constitucional e legitimidade,
E logo no início, ele fala duas coisas que para mim são extraordinárias. E ele diz: a Constituição é cada vez mais, num consenso que se vai cristalizando, a morada da justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, o passo dos direitos fundamentais. E aí eu vou colocar vírgula, e entre esses direitos fundamentais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania. A época constitucional que vivemos é a dos direitos fundamentais, que sucede à época de separação dos poderes. Vírgula, e eu digo, talvez os direitos fundamentais sejam o caminho, a condução, através de um olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável, para nós sairmos dessa crise da Covid, para nós superarmos esse momento que a humanidade vive. E aí ele continua, né? Em razão disso, cresce a extraordinária relevância da jurisdição constitucional, ou seja, do controle de constitucionalidade, campo de batalha da lei fundamental, onde se afiança juridicamente a força legitimadora das instituições. Em verdade, a justiça constitucional se tornou uma premissa da democracia, a democracia jurídica, a democracia com legitimidade. E é nesse sentido que eu gostaria de saudar a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu os efeitos da Resolução 500/2020 do CONAMA. Por quê? Porque ela trouxe de volta a perspectiva de nós podermos olhar para os nossos manguezais, para os nossos mangues, e para que essa proteção seja efetiva. Ela trouxe de volta a perspectiva de que nós não saiamos queimando, não importa que espécie de lixo em forno de cimento, né? Porque a questão ambiental não vai se resolver por um passe de mágica de pirlim-pim-pim. Nós vamos precisar, sim, estar juntos e construirmos juntos. E é uma construção do futuro que nós queremos, não um futuro nos embarricando. Né? Nós já vivemos, e parte da população brasileira vive em condomínios, em locais fechados. Só que essa crise da Covid, ela tem uma crise por detrás que está avançando e que vem com ela, que é uma crise econômica e que nós vamos ter que enfrentar. Não dilapidando as nossas riquezas, não dilapidando o meio ambiente, mas conseguindo ver o que há no meio ambiente, o que há no ser humano de mais relevante e de mais importante para que nós possamos sair juntos e juntas dessa crise para um mundo melhor, para a construção de um mundo melhor. E nós, advogados e advogadas, temos esse papel de construir estratégias sustentáveis com justiça social no país em que vivemos. Muito obrigado a todos e a todas.